Bem-vindos ao canal Hercólogos Now. Aqui quem fala é o astrônomo astrofísico Rudimar, falando da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos em Zandvoort, nos Países Baixos, litoral da Europa, lado norte, pro lado da Inglaterra, ao norte da Inglaterra. Então, a Holanda, né? E na data de 23 de junho de 2024. Lá é verão, então é 21 horas. Identificado o local, a cena é a praia de Zandvoort, onde temos um prédio, conjunto habitacional e comercial à direita, a praia à frente, um parque onde as pessoas estão passeando e ao fundo um sol rosa, com um ponto grande, aumentando esse ponto escuro ao centro do sol. E a luz rosa reflete sobre o oceano, que é um comportamento físico. A luz, tanto a luz como a sombra, neste caso, estão sendo refletidas por uma superfície espelhante, que é a água do mar. Como isto ser alterado ou fazer uma imagem, criar essa imagem, né? Se estamos com o cronômetro andando automaticamente, estamos num lugar com uma identificação oficial, podem ir lá procurar, que vocês vão ver essa imagem. Pois bem, vou aproximar. O que nós notamos? A ondulação do mar altera o padrão do espelhamento da sombra sobre o mar. Ou seja, o movimento das marolas faz com que a reflexão da sombra seja imperfeito, né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui, aos poucos, há um movimento de mudança da sombra. E vejam que ela está maior. Eu tenho vídeos anteriores, onde eu mostro já esse fenômeno, deve estar acontecendo há uns 2 ou 3 anos já esse fenômeno causado pela estrela Anã Marrom, chamamos aqui de Hercólogos, e também por um de seus planetas que está em alinhamento de sua órbita junto com o alinhamento da Terra e do Sol. Então, como esse movimento é muito lento deste planeta, e ele se mantém padrão praticamente nesse momento com a velocidade, curva e órbita da Terra e com a de Hercólogos, que ele mais ou menos mantém uma posição padrão. Muito lentamente ele vai mudando. E manteve próximo da luz solar, que ele soma-se à luz solar, que ele é vermelho, é o planeta Hélion. Isso, passando uma gaivota aí, provando que essa filmagem é verdadeira, é autêntica, é um fato, é uma reprodução de um fato acontecendo neste instante. Ou seja, é uma prova sine qua non. E aí, continuando a descrição, esta sombra, que é o Sol batendo atrás da estrela, projetando a sombra dessa estrela na Terra. E nada menos do que nós estamos vendo na frente do Sol esta sombra. E estamos vendo essa sombra como uma prova muito, muito, muito importante. Estamos vendo essa sombra refletindo na superfície do mar. Então, é uma segunda prova cabalística, sem dúvida. Não dá como duvidar deste fato com a lógica dos sentidos, né? Agora, quando os sentidos não veem e reproduzem uma ideia, um comportamento social, que nada mais é do que um controle social, as pessoas não enxergam isso.
Então muitas pessoas no mundo não estão enxergando isso porque elas veem como já uma referência de um conceito que já está circulando pelas sociedades de que tem uma proteção na frente da câmera que está mostrando. E ao vivo eles veem e se pode fotografar, mas eles não vão refletir sobre esse fato. Por quê? Porque eles não têm a noção de sistema solar, não têm noção de comportamento físico, porque eles estão dentro da Matrix. E dentro dessa Matrix, eles estão dentro de uma segunda Matrix, que é os smartphones. Os telefones portáteis aí, os inteligentes telefones portáteis, os smartphones, os celulares, chamado aqui no Brasil assim, o que acontece? Eles criam um mundo dentro de um mundo, e as pessoas dentro desse mundo começam a dar importância a quê? A essa segunda Matrix, que está envolvendo todo o cotidiano das pessoas, as pessoas querem ter views, querem se viver, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Né? Eles não enxergam mais ainda a realidade, se distanciam mais da realidade. Por este motivo, não temos relatos significativos da sombra ser vista pelo mundo. Mas tem sim pessoas que viram a sombra, falaram da sombra e fizeram um selfie da sombra. Tem gente que fotografou esse planeta vermelho, filmou o planeta vermelho, tá no Canadá, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, não faltam exemplos de veracidade deste fato, de pessoas verem a sombra, só não enxergam, porque imagina você num mundo estabelecido normalmente, como a maioria das pessoas aqui estão, e tu falares que tem uma estrela na frente do Sol, que não emite luz, mas que faz sombra. Não emite luz visível, porque as anãs marrons emitem luz no infravermelho. É lógico que as pessoas não vão conceber isso. Por quê? Porque elas não têm referência mental para ter esse espaço e nem vivência nos seus sentidos para perceberem coisas reais das coisas irreais, porque elas estão viciadas, os sentidos viciados, além de corpos viciados e comportamentos culturais de domínio, né? Ritualísticos. Então as pessoas vivem rituais, vivem hábitos cotidianos, e esses hábitos viram ritos que viram mecanismos repetitivos de comportamento, e elas não percebem isso. Ponto. Isto não tem como avaliar outra situação. É isto que estou dizendo. Vejo de pessoas na praia. Se essa pessoa aqui percebesse essa luminosidade, ela iria registrar. Mas, infelizmente, a maioria, no mínimo a metade das pessoas desta sociedade, deste tempo, não tem condições de perceber isso e refletir sobre isso, devido às suas vidas superficiais. É a realidade. E os mecanismos que estão aptos a alertar isso, eles fazem parte do sistema controlador. Sim, fazem parte do sistema controlador. A NASA faz parte, os laboratórios observatórios fazem parte, os cientistas fazem parte, todos fazem parte. Tanto é que tem uma sociedade dos astronautas. Tem uma força espacial já criada e a sociedade dos astronautas. Aqui da Terra, sim. Eles não abrem o bico. Por quê? Porque senão eles saem de todo o mecanismo de privilégios e de recursos para as suas vidas, as suas famílias. Então eles estão estabelecidos. Por isso que eles não revelam. Por isso que quando apareceu, há 4 anos atrás, eu tenho registrado isso, apareceu num laboratório solar, observatório, a passagem de 2 planetas na frente do observatório que ele registrou no espaço, todos os observatórios solares do planeta foram fechados. Podem procurar. Por quê? Porque vazou, alguém gravou e vazou na rede. Para as pessoas refletirem. Mas entendam,
Se as pessoas não têm um reflexo mental no seu subconsciente de informações para que possam perceber esta informação, eles não vão fazer conexões e nem ligações neurais. Porque eles estão, olha os pássaros passando aqui na frente, eles estão na casca, na superfície do conhecimento. E de sinapses e de conceitos para adentrar e fazer funcionar o cérebro. E então, esta estrela, que vem com planetas, que eu já relato nos outros vídeos, fará um trabalho aqui na Terra. Ele vai recolher, no mínimo, 1/3 a 50% dos humanos da Terra vão ser tragados por ele. Literalmente, vai ser puxado. E esse é o trabalho dele. Essa consciência da estrela chamada Hercólobos, ou dessa estrela tecnicamente chamada de anã marrom, ela tem uma frequência que vai fechar com as frequências das pessoas de baixa frequência, porque ela é muito densa e uma frequência muito, muito, muito pesada. E ela vai fechar sintonia com as consciências pesadas, baixas e de frequência de humanos. Esses humanos, o corpo físico cai e o corpo astral ou duplo etérico ou o corpo energético sai, vai em direção à estrela. Quando chega fora da Terra, o corpo astral, o corpo de luz, é queimado e só vai em corpo mental. Quando chega aqui em corpo mental, conforme o nível de vibração, ele distribui para várias regiões do cosmos, para continuar a evolução individual. Pois bem, então dessa forma ele é chamado de astro-chupão. Este astro que faz a sombra, que é a sombra aqui, que reflete no mar, não é Nibiru. Nunca chamem de Nibiru nada. Chamem de Hercólobos ou estrela, anã marrom, ou outros nomes que deem aí por aí, né? Mas o único nome que não pode ser usado é Nibiru. Porque Nibiru, como já mostrei no vídeo anterior, grandes chances de ser ele pelo comportamento, mas eu gosto sempre de triangular. Eu sempre triangulo as informações. As fontes de informações eu faço triangulação e aplico em cima o processo de raciocínio, refutação, análise, síntese, análise, contra-análise e síntese, para que resista ao crivo da verdade, né? Ou da mentira, ou da ilusão. Porque neste canal não tem mentira, pode haver enganos, ilusão. Então, para isso que eu posso, eu imprimo o processo científico. Agora, esta estrela que está sombreando a Terra está maior. Pode comparar com o vídeo anterior, como eu falei. A sombra está batendo no espelho da água do mar e está batendo num espelho de água aqui, ó, que eu acho que é uma barra, talvez um pequeno córrego, ou de chuva tenha feito uma lagoa aqui, um pequeno espelho d'água. Nós vemos aqui, ó. O que nós vemos aqui? Também refletido aqui. Certo? A sombra está refletida ali. Se essa pessoa se posicionasse na altura desta câmera onde ela está instalada, ele veria esse cenário direto, a olho nu. Então, como tem relato de várias pessoas que viram a olho nu e registraram e fizeram selfie. Aqui no Brasil, tem pessoas que fizeram isso. E eu tenho esses registros, já mostrei, já falei em algumas lives até. Então, isto é visível, isso é concreto, isso é real. Vou hoje me dedicar só a isso, só a este ponto de referência. Talvez eu vá no Alasca, mas acho que não. E o que eu quero mostrar com isso? Ó, na Europa, gente, está aparecendo. Então não é só no Alasca, não é só no México, é na Europa. Já mostrei na Antártica, já mostrei no Canadá, já mostrei na Polônia, na Rússia, no Japão, no Monte Fuji. Já relatei sobre isso. Mostrei ele passando. Só que as imagens são
filtradas atualmente. Por exemplo, no México só tem duas câmeras que estão liberadas. E normalmente, assim, com exceções, porque muitas vezes normalmente eles trancam essas imagens quando aparece a sombra. E no México tinha quase 30 câmeras mostrando a sombra. Imaginem. 30 câmeras, e as que mostram e que continuam, eles mudaram a configuração para que não mostrasse. Então o que eles fizeram? Colocaram câmeras móveis. Aí muda o padrão de gravação e o ângulo, para não pegar aquele ângulo que mostra a sombra. Olha aqui, ó, ficando cada vez mais saliente. Vejam que no centro é um pouco mais escuro e na borda está clareando um pouco. O que significa? Já mostrei também anteriormente. À medida que vai descendo, vai saindo do alinhamento ao ponto de ficar só o centro preto e depois esse preto do centro, porque essa borda aqui é o tamanho de toda a sombra. Então, ela fica só o miolo e depois lá no horizonte sim vai sumindo porque saiu do ângulo de visão da câmera. Não é que sumiu a sombra continua. Então aqui está sendo visto porque... Estou falando dessa forma metódica porque sempre tem pessoas aí duvidando do trabalho, né? Então, sendo metódico, pedagógico e passo a passo, para que fique bem digerível e claro. Tenham paciência, pessoas. Tá? Paciência, mas esses vídeos são para todos os estágios de consciência. Então vejam aqui, ó, olha só, ficou um quadrado aqui, né? Como explicar essa luz rosa com esse quadrado escuro? Só tem uma forma, tem alguma coisa na frente do Sol. Aí esses dias atrás eu estava mexendo nas fotografias do telefone, do smartphone, e aí tinha duas crianças, duas sobrinhas, olhando comigo, que normalmente elas não têm celular na mão, por já orientação com um dos pais e por nós trocarmos informações, eles não deixam as crianças lidarem com o celular, e são crianças, né? Imaginem como, né? Super educadas e interativas, estão participando do mundo. Então, mostrando algumas fotos, e aí, claro, um monte de fotos, eu entrei no arquivo do Hercólogos, né? E estava aparecendo um monte de fotos aparecendo a sombra na frente do Sol. Naturalmente ela falou, olha, tem alguma coisa fazendo sombra na frente do Sol. Naturalmente. Ou seja, uma visão pura. Uma visão não contaminada. Eu não me indiquei e não induzi e nem influenciei. Nunca falei desse assunto para elas, nunca. Nunca. E ocasionalmente, nem foi intenção minha. Eu estava ali olhando, elas sentaram do meu lado e viram e comentaram. Vejam o que é a natureza da percepção pura. É isso. O fenômeno, como eu comentei no vídeo anterior, o fenômeno da percepção. Fenomenologia perceptiva, o estudo do fenômeno de perceber as coisas. Então, nesta intenção, este trabalho resgata as pessoas para que elas percebam, conectem os seus sentidos ao intelecto lógico de decifrar o mundo. Bom, pessoal, o papo foi bom. Eu expliquei bem, ó. Aqui na borda do mar sempre tem uma água que fica espelhando quando a onda recua. Vejam só que curioso. À medida que nós estamos indo para o entardecer, aparece mais o centro. Tem uma forma de cruz aqui, ó, bem sugestivo. E agora uma outra linha aqui, ó, na beira da praia, refletindo o quê? A sombra, além de estar refletindo a luz solar rosa, causada pelo planeta Helion, que é um planeta vulcânico. Ele é tudo lava, ele é só lava. Ele funciona como um lixeiro. As pedras que sobram e que não se adaptam aqui ao sistema Hercólogos, ele recolhe
e sempre está em convulsão, porque o seu magma nunca tem descanso, porque sempre tem matéria nova para reciclar. Então a superfície dele é toda lava. Então ele é um planeta vermelho. Chama o planeta Hélion. Vejam só que interessante esses dois riscos aqui. Ó. Peguei por acaso hoje, tempo bom, em Zandvoort, e estou fazendo esta gravação. Interessante, pessoal. Muito interessante. Já sabíamos desse comportamento, né? Mas sobre a reflexão, ou melhor, sobre motivos e argumentos das pessoas negarem isso. Ó, passou uma pessoa aqui pela frente da sombra e interrompeu a sombra. Veja só que interessante, ó. Aqui tem uma pessoa passando, daqui a pouquinho vai passar outra pessoa e nós vamos perceber que a sombra na beira da praia vai ser interrompida pelo corpo. Certo? Então, os tópicos que eu tomei como explicações são pontos que são comentados nos comentários do canal, e também me lembrei de possíveis situações a explicar sobre este fato científico, este fato espacial. Nós estamos vendo um fato cósmico. Um fato cósmico com presença na Terra de sua manifestação. Ele está aqui. Ele está vindo para a Terra. Ele não vai mudar de rota, até nós não termos tudo transformado. Deem oportunidade aos que não entenderam ainda de deixar este evento que está se mostrando aos humanos. Hercólobos está se mostrando. Hercólobos está dizendo, vejam-me e preparem-se. Veja só que interessante isso, né? Ele está proporcionando isso como se fosse uma chance para os que... Ó, essa pessoa aqui, ó, está caminhando aqui, tá vendo? Ó, passando na frente da sombra. Perceba esse detalhe. E aonde ele passou na frente ficou branco. Dá para ver o corpo dele branqueando a sombra. Ou seja, ele tapou a sombra. Voltando ao Hercólobos. Hercólobos está dizendo, bom dia, Terra. Vejam-me. Estou mandando o recado aos da Terra, aos guerreiros da Terra. Estamos juntos nesta batalha. Estou trazendo o start da batalha. Estou trazendo o início. Não temam-me. Só os ignorantes. Ele é um aliado da gente, pessoal. Por incrível que possa parecer, meio antagônico, meio... Não, mas ele está aqui para ajudar. Bom, gente, a inscrição, fiquem de olho que estão tirando inscritos do canal, como sempre. O like, divulguem. Obrigado pelo like, pela atenção, obrigado ao grupo pelos estudos que a gente faz, no grupo Hercólogos, né? E o trabalho continua, pessoal. E divulguem, mesmo que as pessoas não deem créditos, essa informação ficará no subconsciente delas. E isso, uma hora ou outra, pode vir a despertar. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, o trabalho continua.